Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Então aqui nós vemos, a primeira coisa, que nós vemos aqui, então, é Deus vindo para cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa. Aonde o profeta nos leva a olhar nisso, no parágrafo 283 da mensagem do terceiro Êxodo. Eu gosto disso aqui porque ele disse assim, 283. Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão antes que isso acontecesse. Se nós vamos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus disse para Abraão que a sua semente seria peregrina por 400 anos. Mas Deus disse a Abraão antes que isso acontecesse: a sua semente peregrinará no Egito por 400 anos e eu os levarei para fora. Esta é a razão que eles viram isto, porque eles foram eleitos para ver isto. Eles são a eleição. Agora, quando olhamos num parágrafo acima, nós vemos o profeta usando esta expressão, 282, ele usa essa expressão: a mente carnal não capta isto. Às vezes, irmãos, usamos esta expressão, captar, captem isto, tenta captar isto, Não podemos usar essa expressão só por usar. O profeta está usando aqui, dizendo: a mente carnal não capta isto, a mente espiritual capta isto. Eu gostaria de perguntar: por que os egípcios não viram estas coisas?
Por que os egípcios não viram estas coisas? Porque eles não eram eleitos. Isso diz muita coisa, não diz? Não diz para você? Tem pessoas que não vê. Tem pessoas que não vai ver. E por que ele não vê? Porque ele não é eleito para ver. Então, se você tem visto, dê graças a Deus por ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, Deus disse para Abraão, antes que isto acontecesse, você vê que Deus, ele deixa algo ali para que seus filhos possam ver, vamos dizer assim, antecipadamente, ele vem avisando, ele vem mostrando, ainda que seja escondido, como nós vimos o significado de mistérios, o que significa mistérios, Amém? Você lembra desta expressão, O que significa um mistério? É uma verdade, previamente oculta, porém divinamente revelada. O que significa isto? Agora, olha aqui, irmãos. Esta é a razão que eles viram isto, porque eles foram eleitos para ver isto. Eles são a eleição. Israel estava eleito para ver o sinal de Deus. E eles saíram do Egito, aonde os incrédulos pereceram. E hoje, Deus está chamando o seu eleito, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Não vê você a semente espiritual hoje? Que não vê a igreja intelectual, ela vê a palavra, e ela tem sido chamada destas grandes denominações para a presença de Jesus Cristo. Está isto claro? Está isto claro? Você captou isto? Quantos entenderam? Quantos estão entendendo? Do que nós estamos falando sobre o terceiro êxodo? Tá, por que eu estou meditando sobre o terceiro êxodo? Porque o profeta nos leva a olhar que assim como teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro. Nós estamos no terceiro. E se nós queremos entender os acontecimentos que envolvem o terceiro êxodo, tudo o que acontece aqui é só nós olharmos como aconteceu aonde? No primeiro. Se você olhar o que aconteceu no primeiro, o que aconteceu no primeiro aconteceu no segundo e está acontecendo aonde? No terceiro êxodo. Então nós estamos vendo que dentro do êxodo, desse terceiro êxodo, nós vamos encontrar aqui então que alguns preparativos acontecem para que o êxodo possa acontecer. Então veja, observem, disse o profeta, no parágrafo 135, ele disse, observe, agora como Deus fez aquele êxodo. Então, que preparações ele fez? E analise só o momento, então veja hoje. Tudo bem. Observe, antes deste êxodo, ali se levantou um faraó que não conhecia José. Veja, um faraó que não conhecia José. Que José estava representando a parte espiritual neste êxodo espiritual. Ali se levanta agora. Então, ele vai mostrar que houve um faraó que levantou, ali no primeiro êxodo natural, que não conhecia a José natural. Então, a primeira coisa que acontece, eu anotei aqui, é essa preparação dentro desse terceiro êxodo, que é sair e entrar.
Não é somente sair, é sair e entrar. Então nós estamos saindo, nós já saímos. Ouvimos a voz, sai dela, povo meu. Mas agora estamos no processo de entrar. Amém? Vocês estão entendendo? Entrar, né? Sair de e entrar em. Então, eu quero só que vocês observem o profeta nos levando a olhar os preparativos. Eu fiz questão de observar isto. E ele disse, e você analise isto. Que preparações ele fez. E analise só um momento. E então veja hoje. Porque coisas, irmãos, começaram a acontecer. Começou a se mover ali. Por exemplo, eu anotei aqui, né, um faraó que não conhecia quem? A José. Então, antes que Deus descesse lá, em Êxodo capítulo 1, ele disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho olhado atentamente, então eu desci para livrá-los. Para dar início a isto, para dar início a esse êxodo, nós vemos que a primeira coisa que teve que acontecer, teve que levantar um faraó que não conhecia José. Qual que era o nome desse faraó? Ramsés. Veja bem aqui, vamos acompanhar aqui então, né? As palavras do profeta aqui. No parágrafo 138. Mas finalmente, veja bem, ali se levantou, por isso que eu disse que o meu tema é o levantar de Ramsés, né? O levantar de Ramsés, o anticristo dentro do terceiro êxodo. Se teve um Ramsés que levantou no primeiro êxodo, teve um Ramsés que levantou no segundo êxodo, e tem que ter um Ramsés que levanta onde? No terceiro êxodo. Agora, o profeta foi bem claro em dizer para nós que os egípcios não captaram nada, né? Mas os eleitos captaram o que estava acontecendo. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção nisto. Quero que vocês prestem bem atenção nisto. Esteja atento, né? Aqui tem um pedido de oração para a irmã, que não está bem, está desmaiando, né? Vamos orar, né? Pedido pela irmã Yasmin, que está desmaiando. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento, lembramos de um dia, quando teu profeta estava pregando uma mensagem, e houve também uma irmã que estava desmaiando ali, e o teu profeta parou a mensagem, orou por ela, e o Senhor ouviu as suas orações. O Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente, Pai. Nós paramos a palavra, né, para lembrar e para colocar esta irmã diante do Senhor e pedir que o inimigo, Pai, possa sair e seja repreendido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos continuar ouvindo a Tua palavra e que Satanás seja, neste momento, repreendido, esses espíritos que vêm para impedir de ouvir a palavra, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está olhando atentamente para os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, né? Você crê, né? Amém. Isto acontece, né? Acontecia nos tempos do profeta e acontece no nosso tempo. Que possamos estar atentos para a mensagem. Eu quero que a igreja preste atenção. Às vezes eu vejo, né, que a gente olha aqui, está olhando aqui do púlpito. Às vezes você olha para cá, às vezes você olha para cá, às vezes você fica assim. Você vai perder. E você vai perder. E cuide, irmãos, porque quem age desta forma, é um tanto contundente essa expressão, mas quem age desta forma são as virgens nécias. Eu não estou dizendo que você é a virgem nécia. Eu estou dizendo que a atitude da virgem nécia é essa. Ela tem uma vida santa, ela é virgem, porém ela é relaxada. Ela é desatenta. E aí o profeta disse que ela só vai cair em si na grande tribulação. Aí, na grande tribulação, ela vai querer lembrar, prestar atenção, ela vai dar a sua vida lá, ela vai morrer lá. Então, a virgem nécia é assim.
ela não fica tão atenta, porque quando veio a voz, eis o esposo, ela estava fazendo o quê? Aí despertaram. Aí uma tinha azeite, a outra não tinha o azeite. Então o profeta disse, observem certas atitudes. E a mensagem vem de uma forma para nós, desses dias, que devemos prestar atenção firmemente. O que eu estou trazendo aqui? Uma meditação da palavra para nós. Muito importante. Qual que é o tema que me veio no coração? O tema é este aqui, ó. O levantar de quem? De Ramsés. O anticristo. Vocês entenderam? O levantar de Ramsés, o anticristo. No terceiro êxodo. Então precisamos olhar atentamente, porque o profeta está levando a olhar que assim como aconteceu no primeiro, acontece no segundo, acontece aonde? No terceiro. Então, os eleitos vão captar. Os eleitos captam os preparativos. Então, eu estou olhando assim, ó, levando a igreja a olhar e a ver que coisas têm que acontecer, né? Tem que se movimentar esta roda dentro da roda vai se movimentando e as coisas vão acontecendo. Então, quando este faraó levantou, o profeta está dizendo aqui que finalmente se levantou um faraó, ditador, o qual não conhecia a liberdade de religião. Os ajuntou. Não deixe isto passar por você. Houve um tempo onde havia um faraó primeiro. Havia um faraó. Primeiro, tinha que vir. E as organizações viviam exuberantemente. Viviam como um galho enxertado na verdadeira vinha do cristianismo. Mas continuava produzindo os seus frutos originais. Eu vou ir pulando aqui, para que o profeta fala de alguns contextos aqui, mas eu quero ir direto no assunto do que nós estamos falando. No 141, o profeta disse, houve um faraó que se levantou, que não conhecia quem? José. E aquilo foi o começo do princípio. Por isso que eu coloquei aqui na minha meditação, que primeiro, Deus tinha uma promessa de libertação. Vocês observaram isso? Deus tinha uma promessa de libertação. Então, irmãos, crermos, né? Para crermos na libertação, primeiro nós temos então que ver que há uma promessa de libertação. Vocês procuraram entender isso? Há uma promessa de libertação. Então, para você crer na cura divina, tem que ter uma promessa de cura. Então, está lá, né? Ele disse, eu sou o Senhor que sara todas as vossas enfermidades. É uma promessa, não é, irmãos? É uma promessa. Amém? Então, ele disse, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, você tem uma promessa de cura. Você tem uma promessa de libertação. Você tem uma promessa de salvação. Você tem uma promessa de arrebatamento. Amém. Primeiro você vê que tem uma promessa. E aí você sabe que se tem uma promessa, ele cumpre a sua promessa. Amém. Então, se o inimigo vem na sua mente para tentar impedir algo, mas tem uma promessa. Ele prometeu, ele fez a promessa. Amém? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, Deus, você vê que os preparativos para o êxodo
não é bem assim. Nós estamos vivendo no terceiro êxodo. O que significa êxodo, né? Sair e entrar em. Então, nós vamos ver que da onde nós estamos saindo, né? Eu queria até resumir isto aqui, né? E para que vocês possam ver, né? No parágrafo 312, eu vou pular um pouquinho aqui na frente. No parágrafo 312, o profeta disse assim, ó, eu vou pular um pouquinho a mensagem. Observe, a coluna de fogo que os chamou, os guiou para a terra prometida, sobre a unção de um profeta. Uma coluna de fogo, na qual eles podiam olhar, os dirigiu para a terra prometida sobre a unção de um profeta, e eles constantemente lhe rejeitaram. Não é isto correto? Aí ele vai dizer, agora, eu sei que vocês têm que ter um batismo aqui, né? Mas, observe, no 314, observe, estamos em uma chamada. Saia da Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo. Saia do quê? Saia da confusão. Então, nós estamos no êxodo. Amém? Vocês estão entendendo? Ó, estamos, né, nenhuma chamada. Saia da confusão. Está o metodista certo? Ou o batista? Ou o católico? Saia dela. Deus está correto. Como você sabe que toda palavra do homem seja mentira e a minha a verdade? Saia dela. Você sabe de uma coisa? A mesma coluna de fogo, a mesma unção do Espírito, dirigindo para a terra prometida. Observe, os guiou, os trouxe para fora, guiando-os para a terra prometida. Israel, a nação, o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo. Amém? Vocês estão observando? Então, nós estamos também saindo, né? Saindo da confusão religiosa. Graças a Deus, né, que possamos ouvir esta voz. Saia desta confusão religiosa. No parágrafo 338, ele disse, aqui, ó, eu vou adiantar um pouco, pois todos que ficarem para trás carregarão a marca da besta. Saiam da Babilônia. Saiam desta confusão. Saiam desses sistemas e sirvam a um Deus vivo. Deixe este grande anjo do pacto, Jesus Cristo, na forma de Deus, que não pensou em usurpação para se tornar igual a Deus. Agora, ele é uma coluna de fogo, na mesma forma que ele estava ali atrás, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, aqui está ele com o terceiro êxodo. Está contente de saber isso? Quantos eleitos estão aqui que captam isto aqui, né? Agora veja, o primeiro êxodo, o que ele fez? Ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. Estamos acompanhando, não estamos? O segundo êxodo, o que ele fez? Ele os tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Então, no segundo êxodo, o que aconteceu? No segundo, ele está dizendo, no segundo, ele tirou eles de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora, ele os está trazendo de um batismo espiritual do Espírito Santo, diretamente de volta para a eterna terra do milênio, o grande porvir. A mesma coluna de fogo, através do mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas, a mesma palavra declarou o primeiro, declarou o segundo, a mesma palavra que declarou o segundo,
tem declarado o terceiro. E aqui vemos isso no nosso meio. Saia! Saia deste caos. Venha para o Deus vivo. Venha para a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou no nosso meio. E agora Ele está em nossa carne, habitando no nosso meio. Saia e sirva o Deus vivo enquanto inclinamos nossas cabeças. Vocês entenderam, irmãos? Por que eu pulei um pouco mais à frente? Para que nós possamos olhar que estamos dentro da onde? De um terceiro êxodo espiritual. Estamos saindo, aí o profeta ainda diz aqui, né? Estamos saindo, né? Saímos da confusão, saímos da Babilônia, e nós vamos para onde agora? Para uma terra prometida, para um rapto, amém? Para as bodas do Cordeiro, para um milênio, amém? E para a eternidade numa terra purificada aqui. Nós estamos indo, amém? E nós estamos sendo liderados, e estamos seguindo, como o profeta disse aqui, né? Quem que nós estamos seguindo, né? Nós estamos seguindo o anjo do pacto. Amém? Estamos seguindo o anjo do pacto. É esse que nós estamos seguindo. A mesma coluna de fogo, através do mesmo sistema ungindo, o mesmo Deus fazendo a mesma coisa. Então, quando nós vemos isso e olhamos isto, nós estamos olhando esses preparativos que aconteceu no primeiro êxodo. Porque se nós entendemos o que aconteceu no primeiro êxodo, nós vamos entender o que está acontecendo aqui dentro desse terceiro êxodo. A primeira coisa, então, que se levanta, né? Vamos voltar lá para mim pegar aqui. A primeira coisa que se levanta é o que, então? Quem que se levantou, irmãos? Ramsés. Um faraó que não conhecia quem? Não conhecia José. José é um tipo espiritual hoje das coisas espirituais. Ramsés não conhece José. Mas quem que Ramsés conhece? Moisés. O profeta do primeiro êxodo. O profeta do segundo êxodo. E o profeta do terceiro êxodo. Quem que é o profeta do terceiro êxodo aqui? Eu quero fazer uma pergunta. Quem que é o profeta do terceiro êxodo? Quem? Você não sabe, irmãos? Quem que é o profeta do terceiro êxodo? Quem que é o teu profeta, irmãos? Que você tem ele como um profeta na qualidade de um profeta. Quem é? Você tem vergonha de falar o nome dele? Quem que é o profeta desta era? William Marion Branham. Quem que é o profeta do terceiro êxodo? William Marion Branham. Quem foi o profeta do segundo êxodo? Quem foi o profeta do segundo êxodo? João Batista. Quem foi o profeta do primeiro êxodo? Moisés. Quem foi o profeta do primeiro? Moisés. Quem foi o profeta do segundo? João Batista. Quem é o profeta do terceiro? William Marion Branham. Ele é o profeta do terceiro êxodo. Então, esse faraó que se levantou, quem que ele não conhecia? Ele não conhecia Moisés ou não conhecia José? Quem que ele não conhecia? José, um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Espiritualmente, né? Como ele disse, um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. Da prosperidade, do espiritual. Então, este faraó que se levanta, ele não conhece quem, irmãos? Ele não conhece José. Mas ele conhece quem? Moisés. É importante esta chave para a igreja. Vamos lá mais um pouco aqui? Vocês querem continuar mais um pouco? Estão aprendendo ou não? Tá. Eu parei no parágrafo 138. Agora eu quero ir para o parágrafo 141, né? Houve um faraó que se levantou que não conhecia José.
E aquilo foi o começo do princípio. Por isso que eu coloquei aqui. Se estamos meditando no terceiro Êxodo, irmãos, para que os preparativos, né, desse terceiro Êxodo esteja em cena, esteja desenrolando, esteja acontecendo, tem que se levantar um faraó que não conhece quem? José. Aquele foi o começo do Êxodo. E quando aquela coisa começou a se formar, sobre um poder político, começou a se formar, Deus começou a se preparar. Então eu faço uma pergunta para a igreja, para os eleitos, né? Os eleitos. Quem é o Ramsés desse dia? Quem é o Ramsés desse dia? Quem? Quem é o Ramsés desse dia? O anticristo. Vocês não precisam ter vergonha de responder, irmãos. Participem. Teve o Ramsés no primeiro, não teve? Teve o Ramsés no segundo, não teve? E tem que ter um Ramsés no terceiro. Se teve um profeta do primeiro Êxodo, o profeta do segundo Êxodo, o profeta do terceiro Êxodo, tem que ter o Ramsés do primeiro, o Ramsés do segundo e o Ramsés do terceiro. Ele tem que se levantar. Se ele não se levantar, como disse o profeta aqui, se ele não se levantar, não dá início a este êxodo. Então nós vimos, tem uma promessa. Nós sabemos que tem uma promessa. Amém? Quantas promessas temos de libertação? Quantas promessas temos nas Escrituras para esse dia que estamos vivendo? Agora aqui, nesta mensagem do terceiro Êxodo, eu tenho aqui uma citação aqui, bem interessante, no parágrafo 105. Gostaria que vocês observassem isso. Ele disse: a mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição aumentar. Olha só. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição aumentar. Pode ver José sendo tirado a fim de que a perseguição aumentasse. É tremendo isso, irmãos. E então ver Deus com a sua roda dentro da roda. Quem viu uma roda dentro da roda? Tudo se movendo ao redor perfeitamente. Tudo se movendo ao redor perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José. Ver aquela mentira ser dita e ver José na prisão. O que era aquilo, irmãos? Era a roda dentro da roda se movendo. Amém? Vocês estão podendo ver a roda dentro da roda se movendo. Coisas que têm que acontecer. Tem que acontecer. Não tem como impedir de que isso aconteça. Ver aquela mentira ser dita e ver José na prisão com sua barba crescida, excomungado de seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou em cena. Como podemos ver aquela roda dentro da onde? Aquela roda dentro da roda se movendo. O que significa esta roda dentro da roda? O grande plano de Deus movendo tudo até este
Êxodo. Irmãos, esta roda, dentro da roda se movendo, até esse tempo, quando ele chamaria o seu povo de volta à terra novamente, de volta ao lugar, em posição, onde ele pudesse abençoá-los e colocar no meio deles aquele que ele prometeu, que ele colocaria no meio deles. Eles tinham que estar em sua terra. Recordem, eles tiveram que sair da terra onde eles estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem que fazer a mesma coisa, sair daquele grupo de rejeitadores para a promessa, antes que o Messias possa alguma vez ser manifestado diante deles. Vê você isso? Tem que se levantar rejeitadores, tem que se levantar incrédulos. Tinha que se levantar Ramsés. Vocês estão observando? Ramsés tinha que se levantar. Quem que é o Ramsés desse dia? O anticristo. Aí nós vamos ver quem é este anticristo. Tem que se levantar. Por exemplo, no parágrafo 114 desta mensagem, o profeta disse algo. Olha isto aqui, irmãos. Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra então, mas a iniquidade dos amorreus não havia completado ainda. Estamos lendo Gênesis 15. Quer ir em Gênesis 15? Quantos querem abrir sua Bíblia em Gênesis 15? Para meditarmos nisto. Gênesis 15, verso 16. Ele disse no verso 15, né? E tu irás aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus disse para Abraão que ele o manteria na terra, então. Mas a iniquidade dos amorreus não havia completado ainda. E Deus esperou pacientemente aquelas pessoas tentando imaginar elas podem ver as Escrituras indo em direção a algo, indo diretamente a algo e dizendo: este é o dia. Captem, irmãos, isto aqui. As Escrituras. Aquela Escritura, esta Escritura aqui de Gênesis capítulo. A Israel, né, a sua semente, eles vão voltar para cá. Olha o verso 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Que glorioso é, irmãos, temos promessas de Deus. Não sei se vocês podem entender isso, quão glorioso é você ter promessas, aonde você pode descansar, amém? Aonde você pode descansar, como a prima órfã descansou na promessa daquele homem.
Ele disse, olha, daqui 1 ano eu venho te buscar. Ela descansou naquela promessa. E ela creu naquela promessa daquele jovem. E ele disse, você quer casar comigo? Ela disse, sim. Então te prepara, porque daqui 1 ano eu venho te buscar. E ela creu naquela promessa. E ela se preparou, e ela se arrumou. Veio zombaria? Veio. Veio crítica? Veio. Mas onde ela estava segura? Na promessa daquele jovem. Sabia que ele não iria mentir. Sabia que ele ia cumprir a sua palavra. Então, irmãos, que bom é quando você sabe que Deus é rico em misericórdia. Amém? Ele tem promessas para nós. E você segura aquela promessa. E quando vem as lutas, quando vem as tribulações, quando vem as provas, você tem uma promessa para dizer assim, eu creio porque Ele prometeu. E Ele cumpre todos os seus compromissos. Ele cumpre os seus compromissos. Sabe quando o profeta pregou essa mensagem? Que Ele cumpre todos os seus compromissos, lembra? Ele pregou, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ainda que ele sabia que Simão o chamou para zombar dele, porém, a palavra dele era essa, eu vou. Não foi isso? Os discípulos, Senhor, mestre, o Senhor vai lá, eu vou, eu dei a palavra que eu vou lá. E ele cumpriu o compromisso dele ou não cumpriu? Ele cumpre todos os seus compromissos. Você não está contente de saber que você tem uma promessa nesta noite? Quantos gostariam de olhar as promessas? Como diz de Deus tão ricas são as promessas, falhando tudo não falhará. Amém? Qual que é a promessa que você gostaria, irmãos, nesta hora de pegar nela e apalpar ela nesta hora? Você tem uma promessa que você carrega com você ou não? Eu tenho uma promessa que eu carrego em meu bolso. Eu tenho uma promessa que eu guardo embaixo do travesseiro. Eu tenho uma promessa que eu coloco lá na cozinha. Eu tenho uma promessa que eu coloco lá no quarto. Eu tenho uma promessa que eu coloco lá dentro do carro. E cada vez que você está dirigindo, você tem uma promessa, Ele prometeu e Ele não falhará. Isso te dá alegria. Quando você parece que está triste, de repente veio uma promessa. Irmãos, é glorioso isto. Na mensagem, aquele que está em vós. Aquele que está em vós, disse o profeta naquela mensagem. Que ele estava ali. E veio os veados, vocês lembram disso, irmãos? E veio os veados. E os veados veio ali. E ele lembrou de uma promessa que ele havia feito para Deus. E ele disse, vou embora. Eu não vou matar vocês. Eu fiz uma promessa para Deus. Você não tem feito promessas para Deus? Eu estou só apenas saindo um pouquinho do tema. Ou melhor, pegando um ponto aqui maravilhoso que está poupando aqui no meu coração. Tem que ter uma promessa primeiro. Então, a roda dentro da roda vai girando, não vai, irmãos? Vai girando, está acontecendo as coisas. Abraão, ele disse para Abraão, a tua semente, olha o que ele disse no 13. Então disse a Abraão, saiba de certo, que peregrina será a tua descendência, onde em terra alheia. Viu? Vai ter os problemas. Eles vão enfrentar os egípcios. Eles vão estar em terra alheia. E será reduzido à escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas ele disse o quê? Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Por que você acha que os egípcios morreram no Mar Vermelho? Por que vocês acham que a roda dos egípcios travaram ali? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo, irmãos? Enquanto, por exemplo, irmãos, no ano 300 que eles estavam no Egito, aqueles capatazes batendo neles, e os egípcios judiando deles, a promessa era quantos anos? 400. Eles sofriam,
sendo afligidos, mas eles tinham uma promessa. E quando chegou os 400 anos, 400 e poucos anos, 430 anos, essa escritura, sabe o que aconteceu com ela? Essa escritura se materializou, se cumpriu. Ele disse, eu desci para livrá-los. Cumpriu, eles estavam ali, irmão, palpando aquela promessa de Deus. Aí, irmãos, quando deu os 430 anos, você vai perceber que aqueles egípcios começaram a perder força. Não é verdade, irmãos? Entrou Moisés lá. Eu imagino assim, irmãos, que entrou Moisés. E quando aquelas rodas começaram a travar, quem que estava fazendo travar aquelas rodas? Sabe quem, irmãos? A promessa de Deus. Não tinha como. Olha o que o profeta diz na mensagem, aquele que está em vós, que eu estou citando aqui. Ele disse aqui, aqueles veados parados ali para mim, e eu pensei, eles não podem fugir, não há jeito deles fugirem, eles não estão nem 30 jardas de mim, e eu peguei este rifle parado ali, e havia 3 veados. Então, eu não poderia pegar o rifle, eu disse, eu não posso. Eu jamais me movi. Eu fiquei ali e eu disse, olhe para você nesta noite, enquanto você está ouvindo esse sermão pequeno, olhe para você, olhe se você se encaixa nestas palavras na sua vida. Eu fiquei ali e eu disse, eu não posso fazê-lo, pois eu prometi a Deus que não faria. Você não prometeu a Deus? Você não prometeu a Deus quando você foi batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e ser fiel até quando? Até quando? Quantas vezes você veio para o altar e prometeu a Deus, não, Senhor, eu vou servir. Aí vem a tentação. Você não lembrou da sua promessa? Ele disse, eu prometi a Deus que não faria. Assim, aqueles irmãos, eles não precisam daqueles veados. E eu não posso fazer isso. Eu realmente não posso fazer isso. Se todos pudessem, irmãos, lembrar da promessa que você fez quando você casou, você não olharia, você não iria atrás de outra mulher, você não iria atrás de outro homem, você não iria atrás do mundo, você não iria atrás das coisas do mundo, porque você prometeu a Deus de ser fiel a Ele. Mas vem a tentação, mas quando vem a tentação, pare um pouco e disse, eu prometi a Deus ser fiel a Ele. Você faz uma promessa no altar, você faz uma promessa no quarto, você faz uma promessa no carro, você faz... Então, olha o que significa promessa. Aí, eu realmente não posso fazer. E aquela corça veio. Agora ouçam, ali deveria ter havido uns 100 homens atirando neles ali em cima, por 4 ou 5 dias, assustados. O primeiro sinal de vermelho, eu tinha uma camisa vermelha, cap vermelho, o primeiro sinal teria ido, mas eles estavam parados ali, todos os 3, olhando diretamente para mim. Parece que a tentação vem de uma forma fácil para você. Ela vem ali, como disse o profeta, né? Jesus tinha fome e o diabo ofereceu pão. Vem fácil para você. Parece que as coisas vão indo, né? Como um ministro estava dizendo, alguém fala assim, né? Eu arrumei um serviço, Deus me deu um serviço que te tira do culto? Um serviço que não deixa você cultuar a Deus? Tem que trabalhar sábado, domingo, tem que trabalhar direto e não participa dos cultos? Foi Deus que deu? Você tem que observar esta tentação. Um serviço que não deixa você cuidar dos seus filhos? Um serviço que não deixa você cuidar da casa? Um serviço que não deixa você cuidar da família? Deus não quebra a sua palavra. Amém. Um serviço que não deixa... Que serviço é esse? Quem que é que está oferecendo para você? Aparece para você. Aí você olha, eu fiz uma promessa. Aí aparece aquele serviço. Aí se envolve naquele serviço.
Aí você não pode cuidar dos filhos, não pode cuidar do esposo, não pode cuidar da casa. Aí é o marido para um lado, esposa para o outro, filho para o outro. Aí vem as consequências. Mas o profeta está dizendo assim, ó. Eu disse, mãe, pegue seus filhotes e vá para as matas. Você está em minhas mãos. Sua vida está em minhas mãos. Mas eu não vou te ferir. Eu prometi a Deus que eu não iria. E ela se aproximou, ela olhou para mim. Todos eles andaram mais perto, até chegarem tão perto que eles poderiam quase comer em minhas mãos. Olha como que chega a tentação para você. Bem ali, ó, está nas minhas mãos. Vocês estão captando, irmãos? Talvez eu saia um pouquinho aqui. Mas espero que isso te ajude em sua vida. Ajude a minha vida. Vem a tentação, mas eu prometi a Deus. Você vê que para ter um êxodo teve que ter uma promessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ter uma promessa. Aí ele disse assim, o vento soprava direto neles, ela virou-se, andou para trás um pedacinho, todos os três, e aqui ela voltou atrás, andou direto para mim. Eu jamais me mexia, apenas ficava ali. Eu disse, vá para as matas, eu os amo. Porque o que envolve com você realmente cumprir o que você prometeu? O amor. Sabia que é o amor? Ele disse, eu os amo. Eu os amo também. Vivam. Sua vida está em minhas mãos, mas eu pouparei vocês. Vocês não poderiam fugir. Vocês sabem que não poderiam. Eu posso matar todos aqueles três apenas em 1 segundo. 3 segundos, de qualquer maneira. Tão rápido quando eu pudesse atirar, e eles não poderiam fugir, estando tão perto de mim. E eu disse, eu os pouparei. Vá em frente, vivam. E eu fiquei ali, eles foram andando em frente, entraram pelas matas, eu enxuguei o meu rosto assim, e só então alguma coisa aconteceu. Uma voz falou tão claramente, diretamente, fora daqueles céus azuis, numa nuvem. Tudo tinha sido, nenhuma nuvem, não tinha nuvem, nada, os céus azuis, tudo tinha sido com apenas, só um tempinho, uma voz falou e disse o quê? O que a voz disse para ele? Você se lembrou da sua promessa? Não se lembrou? E eu disse, sim, Senhor. E ele disse, eu me lembrarei da minha também. Eu nunca o abandonarei, nem o desampararei. A opressão deixou meu coração. Você quer que a opressão deixe o seu coração? Você quer que aquela opressão deixe o seu lar, deixe a sua vida? Lembre da promessa que você fez para ele. Quantas tentações vêm durante a caminhada? Quantas tentações vêm, irmãos? A opressão deixou meu coração. Ela não tinha estado ali desde então. Possa ela nunca mais voltar. Medite um pouquinho nas promessas que você fez para ele. Quantas vezes você prometeu? E aí veio a tentação. Veio na sua mão. Veio de mão beijada, como disse. Aparece isso, aparece aquilo, aparece isso, aparece aquilo, e você pega e esquece. Pessoas que fazem promessas, eu não vou perder nenhum culto mais. Eu vou chegar mais cedo na igreja. Eu quero ler tal mensagem, eu quero orar, eu quero dedicar a minha vida, reconsagrar a minha vida. Quantas promessas? E aí você se esquece tão facilmente quando vem a tentação? Aí ele fala, e a quarta geração, no verso 15, o que ele disse para Abrão? Tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Que promessa, irmãos? Fique tranquilo, fica em paz, né?
Você lembrou da sua promessa, eu também lembrarei da minha. Eu nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te deixar. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o final, até a consumação dos séculos. Ele prometeu. Ele disse, eu vou enviar um Consolador. Mas você fala, mas pastor, que tempo é esse? Que tempo é esse? Se nós olharmos lá no livro de Timóteo, lá, né? Só olhando um pouquinho aqui, se você for lá em Timóteo, capítulo 3, né? Você vai ver que tempo é esse. Timóteo lá, mostra isso aqui. Ó, acho que é Timóteo, né? Timóteo, aqui, ó. Ó, quer ver? E aqui fala, né? Infiéis aos contratos, é esse? Timóteo? Como é que diz aí a Escritura? Que fala assim, que não são fiéis aos contratos. Acho que é outra Escritura que me veio aqui em mente. É Romanos mesmo, né? Eu estava com Romanos aqui, né? Romanos 10? É isso? Ou Romanos 1? Romanos 1, né? Aqui. Hã? Romanos 1, verso 31, né? Ó, nécios, ó, infiéis nos contratos. Aí. Nécios, quer dizer, loucos, e infiéis nos contratos. O que é infiéis nos contratos? Infiéis nas promessas que fazem. Infiéis aos contratos. Que tempo, irmãos, terrível. Infiéis aos contratos. Você não pode confiar. Trata a certas coisas. Agora, tem uma ressalva aqui. Você pode esquecer. O profeta disse, a gente às vezes fala alguma coisa e podemos esquecer como seres humanos. Mas você também tem uma forma de acertar aquilo. Dando satisfação da sua falha, do seu erro. Olha, eu não pude. Olha, eu me atrasei. Olha, eu não estou conseguindo. Orar a Deus, pedir ajuda, comunicar. Agora, faz uma promessa, né? Faz uma promessa. Promete algo, acerta algo. Não cumpre aquilo e não dá satisfação nenhuma daquilo. Como se eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Então, se você esquece, a qual nós estamos, né, sujeitos, disse o profeta, a esquecer, mas tem uma forma de você acertar aquilo, você dando satisfação daquilo. Por isso que o profeta ensinou, ele disse que quando ele não podia pagar as suas dívidas, o que ele fazia era dar o dízimo. Lembra que ele disse? Ele disse, eu dava os dízimos em primeiro lugar. Quantos lembram que ele disse? Ele disse, eu dava os meus dízimos e depois eu ia lá na farmácia e dava satisfação para ele que eu não pude pagar a farmácia. Ele disse, eu ia em cada um dizer, eu estou apertado, aconteceu assim, eu não pude pagar. Mas eu dava satisfação para cada um. Ele disse, mas a primeira coisa que eu fazia era colocar Deus em primeiro lugar.